Salve, salve! Estamos chegando com mais um episódio inédito de Missão Verbo Podcast. Muito obrigado pela sua presença. Que bom que você está sempre conosco e eu vou pedir para que você fique muito aqui hoje, porque nós temos um papo muito bom com um outro grande amigo que também veio lá da Arquidiocese de Sorocaba. Então tem muito papo aí. Continuidade de um papo que nós já tivemos aí, mas você não pode perder, tá bom? Então fique conosco e você já sabe que você pode ser um evangelizador com a gente nesse episódio. Como que você faz? Você pega o link aí desse episódio e você coloca nos grupos do WhatsApp que você está. Então vamos fazer com que esse episódio ele chegue para muitas pessoas, porque com certeza todos nós precisamos de um pouco de palavra de Deus, e que você tem aqui nesse episódio e aqui na Missão Verbo é justamente o Verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, que é a sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Então que esse Cristo Jesus chegue a muitos corações, tá bom? E é claro, sempre a sua oração também. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí no nosso canal para que a gente atinja aí o número que nós queremos, e você já sabe que teremos aqui um episódio muito gostoso para que a gente possa distribuir muitos presentes para você, porque você merece, você está conosco desde o começo, ou você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou o Padre Sirlei Oliveira, esse é o Missão Verbo Podcast. Quero indicar dar dois podcasts para você. Um lá daqui desse pessoal, e aqui nosso entrevistado de hoje, de Sorocaba, que é o Só Pela Misericórdia, podcast Só Pela Misericórdia, e o outro da garotada que eu amo muito ali de Angatuba, que é o Santos ou Nada. Estão mandando muito bem, então no YouTube tem tudo isso para você, tá bom? Pare, desligue a sua televisão, sabe aquela que faz e que passa lá algumas coisinhas lá? Para com isso, para de ficar assistindo isso, para de perder tempo com isso. Coloque e comece a aproveitar melhor o seu dia e melhor o seu tempo. Então com os programas aqui da Missão Verbo, Só Pela Misericórdia, ou Santos ou Nada, ou os programas da grade aqui. Nós estamos no Estúdio Box Itapê, centro de Itapetininga, e aqui há vários programas que você pode assistir também, que vai fazer valer muito a pena na sua vida. Tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Quero dar um grande abraço também ao Rodrigo e à Carol, que são grandes amigos da Aliança de Misericórdia lá de Salto, e também do Antônio e da Magda, que são da comunidade Nascer de Novo. Tá? Então, estive lá com eles esses tempos, me acolheram muito bem e foi muito bom estar lá. Tá bom? E nesse episódio nós temos alegria. Tem uma alegria que eu acho que faz muito tempo. Quanto tempo que eu conheço você? Tava pensando nisso hoje. 22 anos. Não faz 22, porque eu tinha que... 2001. Eu devia ter uns 10 anos. Né? 10 anos que você estava lá no seminário? Pois é, Eric. 2001. Estou aqui com um grande amigo, irmão, que faz 20 e poucos anos que eu conheço, que é o Eric Pelizardi, é isso? Langner Pelizardi. De onde vem esse nome aí, cara? Langner alemão, Pelizardi italiano. E por que essa mistura aí? Langner por parte do meu avô materno, né? O meu bisavô, e o Pelizardi, o meu bisavô do meu pai. Claro. E qual a ligação que você tem com Itapetininga? Estamos com o Eric aqui, que é da Arquidiocese de Sorocaba. Ele que participa também da Associação Ave Maria, né? E também junto com o Niver, que esteve aqui num episódio nosso. Ele também manda muito bem no podcast Só Pela Misericórdia, onde eu fui o primeiro padre entrevistado naquele programa. Primeiro padre entrevistado e no prédio novo, né? A gente tinha acabado de se mudar para o prédio novo. Pois é, nós né? conversamos aqui com o Neve no episódio, que estava uma bagunça. A gente estava organizando ainda toda a mudança, né? Estava organizando nada, estava uma bagunça não, né? Estava organizando, estava muita bagunça lá. Tava dando aquela... Porque foi bem na semana da mudança, né? Houve a mudança no final de semana, e na quarta você já estava lá com episódio a gente. Lá. Já estava lá no episódio. E qual a sua ligação com Itapetininga? Itapetininga, eu morei aqui, né? Meus pais, uma parte da família da minha mãe mora aqui, então fiquei aqui por muitos e muitos anos, né? Daí foi 2013.
Meus pais tinham ido para Sorocaba, eu estava aqui, eu trabalhava aqui ainda. E eu decidi que ia fazer faculdade, né? Então eu falei, vou para lá. E, né, no meu serviço, daí acabei fazendo um acordo. Meu patrão até falou, vou deixar você ir porque eu sei que você vai para estudar. E fui para lá, mas sempre estou aqui, né? Tenho minha família aqui, minha avó, meus tios. Você é natural de onde? Apiaí. Apiaí. Os Michael esteve aqui, meu amigo. Pois é, isso que eu ia falar. Você conheceu ele, né? Eu conheci através de você. Através de mim, né? Os Michael esteve aqui, eu chamo de vários, né? De vários Michaels. Porque é os Michael, olha os nomes que vem aqui, gente. Sirley, apresentador, tem o Niver que veio, tem os Maicon. Então, os vários Maicons, eu chamo ele de vários. Eu conheci através de você. Foi através de mim, né? Ele hoje faz parte dos igrejeiros. Sim, ele né? tem, Um grande comunicador lá de Apiaí. Ele tá. Eu acompanho, né? A gente sempre se fala aí. Eu confundia ele com Apiaí, com Itapeva, é Apiaí mesmo, né? E Apiaí, mas Apiaí é da Diocese de Itapeva, né? É a Diocese de Itapeva. Então você é de lá, natural de lá. Nasci em Apiaí. Fiquei lá até dos 9 para os 10 anos. Daí viemos para Sorocaba, que a família do meu pai é de Sorocaba, né? Daí a gente se mudou para Sorocaba. Daí veio para Itapetininga, voltou para Sorocaba, veio para Itapetininga, voltou para Sorocaba. E você tá lá. Tô lá. Que legal. Seus pais sempre de igreja ou como que é? Sim. A família inteira, né? Tanto por parte do meu pai e da minha mãe. A minha avó paterna, a Igreja Nossa Senhora de Fátima em Sorocaba, ela era praticamente na frente da casa dela e ela que abria... Onde que é ali? Nossa, do Campolim. Ah, tá. Lá do Campolim, né? Ela fechava, ela abria, ela que tomava toda, né? Fazia todo aquele serviço. Chave da igreja e ali, eu fiz a minha primeira comunhão lá, né? Então eu tava engajado ali dentro ainda com meus, né, 10 anos de idade, eu já era engajado ali dentro. Por parte da minha mãe, desde pequenininho, entendia por gente, 2, 3 anos de idade, eu já ia pra missa, minha bisavó me levava, né? E até conversávamos isso sobre ontem, né? Não tem quem não ia pra igreja que era pequeno e fazia uma bagunça, né? E eu era dessa turma aí que... E o Monsenhor Oscar, né? O falecido Monsenhor Oscar, que era o padre lá, ele já conhecia tudo, ele já sabia da peça? Já sabia como funcionava, então ele... Mas desde sempre, né? Todo mundo, dos dois lados, todo mundo foi de igreja. Então você percorreu desde sempre dentro da igreja, mas fez todo aquele processo, por exemplo, catequese, sim, coroinha, acólito, ou não passou por isso? Não, eu fiz a catequese, foi a única, né? Catequese, primeira comunhão, crisma eu fiz aqui. Fez aqui. A crisma eu fiz aqui. Foi isso, mas ser coroinha... Aqui você participava onde? Eu participava em Itapetininga. Eu fazia parte do grupo de oração Maranata, aqui no Rosário, né? Maravilhoso, Rosário, né? Gente. Céu. E é estranho, né? Porque eu sempre fui, desde que eu me entendia por gente, eu fui de grupo de oração adulto. Quando eu fiz essa mudança para Sorocaba devido a ir fazer a faculdade, eu cheguei lá e de final de semana era só grupo de jovens. E eu sentia falta, eu necessitava, né, de ter aquilo. Daí o Osmichael falou pra mim, o Osmichael também tinha acabado de se mudar pra Sorocaba, ele falou, vou começar a pesquisar. E entrou no Facebook, começou e ia olhando, e começou a surgir os convites. Ele falou, olha, tem um lá no Nova Sorocaba, né, Caminhando com Jesus e Maria. Daí o coordenador falou, venha visitar a gente. E a gente foi. E até o Paulo, que era o coordenador, a gente brinca. Ele falou, Eric, o meu presente de aniversário foi amizade com vocês. Hoje ele dá aula eu faço um curso com ele, né, particular até. E até ele brinca. Ele falou, ano que vem a gente tem que fazer uma festa de 10 anos de amizade. Que legal isso. Mas eu estranhei, porque eu sempre fui de grupo adulto, eu chego num grupo de jovens, já não era jovem, né? Já não era jovem pra estar... Mas eu precisava... mas não era jovem, mas você tinha quantos anos? Eu estava com 27, né? Mas é jovem sim. 10 anos atrás. E porque os grupos adultos... Você já está quarentando? Daqui 3 anos. Nossa! 2 anos e pouco. Faz tempo, hein? E grupo adulto era só durante a semana. E durante a semana eu tinha faculdade, de segunda a sexta, então eu não conseguia encaixar, né? E eu senti porque, assim, existe uma diferença dos grupos daqui com os grupos de Sorocaba. Sim. Eu acho que teve aquele costume. Conversamos já sobre isso, sim, até, né? Sim. Aquela diferença eu senti muito lá,
Mas mesmo assim, você vai como, né, falar, você tá indo na igreja por causa de Deus, né, não por causa das pessoas. É interessante, sabe, essas influências, porque eu sou de Angatuba e pertencendo a Angatuba, hoje é uma outra paróquia, que é o Bom Retiro. Bom Retiro. O pessoal do Bom Retiro sempre teve contato com o pessoal de Votorantim. E nós, em Angatuba, sempre contato aqui com Itapetininga. Então você vê, até hoje, você vê muita diferença do que é o grupo de oração ainda hoje em Angatuba e do que é daqueles que tiveram contato com o pessoal de Votorantim. É um grupo de oração totalmente diferente, né? Muda bastante, né? Muda bastante. Eu cheguei a participar de uns grupos adultos em Sorocaba, mas eu senti aquela diferença, né? Eu era o grupo aqui, eu fazia parte, né? Eu fazia parte do grupo, né? Cheguei lá também, passou um pouco que eu fui convidado para entrar na parte da comunicação lá, né? Comecei pelo grupo, depois surgiu para ir, né? Participando da diocese, pela ARC, fui fazendo, né? Os serviços da comunicação aí. E aqui eu fazia... fui na pregação, né? Mas é aquilo ali, não dei andamento naquilo, né? Você falou do Maranata, eu tenho um carinho especial pelo Maranata. E aí você falando isso, eu me lembrei também de um outro grupo de oração na Arquidiocese de Sorocaba, em Sorocaba. Porque eu fui seminarista aqui na Catedral. Sim. E eu participava do Maranata. Eu ia no grupo de oração do Maranata. E lá em Sorocaba, quando eu estava no seminário, porque eu fiz a metade da formação lá e metade aqui em Itapetininga. Foi quando nos conhecemos lá. Lá. Porque o seminário era ali na Salerno. Era no Salerno, ao lado do Estadão. Que você estudou. No Estadão. Eu estudei no Estadão. Você estudou lá? Eu estudei. Com 17 anos, logo depois que a minha mãe faleceu, eu fui morar com minha irmã em Sorocaba. Fiquei lá 2 anos e pouco, 3 anos. E eu terminei o meu colégio lá. Estudei no Estadão. E lá em Sorocaba, eu ia, era durante o dia, inclusive, era tarde, que era o grupo de oração da Reinalda, que era na São Bento, no Mosteiro. Então eu gostava muito. Então são 2 grupos de oração que me ajudaram assim, no processo, inclusive, de fortalecimento da própria vocação. Sim. Era muito bom. E lá era um grupo de oração bem... Eram umas mais velhinhas, assim, era mais de idade, mais adulto, né? Também. Sim. E era um grupo de oração muito tranquilo, muito gostoso, sim, né? Sim. Lá da Reinalda e tudo mais. Sim, já era algo mais calmo, mais... Pois é. Então você sempre militou na renovação carismática. Sempre. Desde quando eu morava em Apiaí, né? Meus pais faziam parte lá em Apiaí no grupo, né? Então eu fui crescendo ali dentro, né? Da igreja. Participando, acompanhando. Lá em Apiaí eu não sei, depois até pode o Osmar, eu acho que vai lembrar, Apiaí, na época da Paixão de Cristo, tinha encenação. Eu não sei se você já foi para lá. Já o fórum de Apiaí na frente da igreja, era usado toda aquela escadaria, todo o fórum para ser feita a encenação da Paixão de Cristo. Era algo assim fantástico, coisa mais linda, né? Infelizmente hoje não tem mais, sabe? Já foi rezar uma vez lá, tava tão frio, sim. Gente do céu, lá no Padre Renato. Sim, lá Hoje mudou muito, né? Devido a essa parte do clima aí, né? Mas antigamente era... Bastante gelado, né? Gelado, garoa. Meu caro, assim, hoje nós vamos tirar coisas do baú. O que você tem no seu baú aí de lembranças para você tirar? Porque hoje a gente vai tirar um monte de coisa do baú. Porque eu me lembro, irmão, que eu conheci a Piaí. Eu acredito que eu devia ter uns 7 anos ou menos. Porque o meu cunhado, né, lógico, casar com a minha irmã, por ser ferroviário, ele morou em Apiaí, naquelas casas da FEPASA. Da FEPASA, sim. E uma vez eu fui com o pessoal da Recado, e lá tem bastante gente da Recado. A turma da Recado, minha tia faz parte. Olha, Ju, tem povo da Recado em Apiaí, hein? Michele, o Jonathan Joe, o John. A minha tia Marina, que, né, eles fazem parte lá na Recado. São recadianos. São. Então eu fui com a Recado no retiro de carnaval lá. Lá em Pinheiros. E sabe que eu tentei achar a estação e eu não consegui achar. Tá tão diferente. Tá. Também 7 anos para 50 e pouco, mudou, né, irmão? Mas próximo ali é Pinheiros mesmo.
Era bem afastado mesmo, É né? próximo a Pinheiros ali. Eu me lembro que próximo. tinha um monte enorme. E aí meu Hoje- cunhado colocava medo, falava, ó, lá tem onça, então pra gente não sair muito. Sim, eu estive lá no final do ano, no Natal, né? E a gente foi andar por ali. Hoje as casas lá, a turma reformou tudo. Não tem alguns lugares que você vai que tem casa de FEPASA que as pessoas mantiveram. Que era uma rua inteira de casa de FEPASA. Lá a maioria das casas todas reformadas, casas Então, novas. Não vou conhecer mesmo. Né? Então teve Pois toda essa é. mudança aí. Faz mas pouco lá... tempo isso. E lá em Sorocaba você falou que começou também com comunicação. Sim, eu sempre gostei disso de tirar foto né? E quando eu cheguei, estava no grupo, com o tempo foi passando, daí eu um dia cheguei e falei, né? Era o Paulo e a Erika, falei, posso começar a tirar foto do grupo? Eu trago a câmera, pode. E daí foi começando. E eu comecei a ter contato com as pessoas, né, da diocese, que, né, iam fazer o pastoreio. Daí começou a surgir os convites, né? Vai ter um retiro, quer tirar foto. E eu fui entrando, engajando com eles, né? E foi surgindo os convites para participar no retiro. Lá em Sorocaba tinha o Confia Jovem, que foi criado na paróquia do Sagrado Coração, que era o grupo. Confia Jovem era um retiro de 2 dias, né? E daí surgiu, eles falaram, comecei o primeiro ano, esse ano você vai participar. Sim. No ano seguinte eu já fui daí para fazer a parte da comunicação, né? Daí entrou comecei a coordenar ali, fui criando a equipe e a gente foi trabalhando, né? Filmando, tirando foto, fazendo, né, as redes sociais, ainda que não era o Instagram ainda tão como é hoje, né? E a gente foi desenvolvendo. Nós temos o tempo do Orkut. Tempo do Orkut, né? Nossa, o Orkut. Essa galera talvez nem saiba, né? Essa juventude nem saiba o que é. Eu me lembro quando eu era seminarista, estava seminarista lá em Sorocaba, eu me lembro que o assessor da PASCOM era o padre Wilson Roberto. Padre Wilson, o Niver que vai saber direito, se eu não me engano, Padre Wilson, se eu não me engano, ele está na Nossa Senhora de Fátima, que é do Campolim, que é na frente... Ô, Niver, você está aí, se você está nos ouvindo aí, coloca a cabeça aí e fala de onde que está o se eu não me engano, Gostava muito do Padre Wilson, muito divertido. Ele me deu aula, inclusive, no instituto lá. Sim. E foi surgindo e eu fui participando e a gente foi desenvolvendo, né, trabalhando. Não tinha um conhecimento tanto assim, mas é aquilo ali, você vai aprendendo, você vai fazendo e vai aprendendo. Porque nem tinha tantas redes sociais, né? Não tinha, né? Não é como Estamos falando de que ano isso? O último Confia terminou 2016, que daí decidiu se encerrar, foi 2016 ou 2017. Ainda não era como é hoje, né? O engajamento que se tem nas redes sociais hoje, né? Não era tanto assim. Daí fazia transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, porque Confia era limitada, era 1.200 vagas, que era lá no Salão do São Vicente, vocês conhecem lá, conheço, né? Conheço. É grande, e tinha muita gente que não tinha, mas eles queria, chegava na hora, formava fila na frente, eu ficava olhando, falei, gente do céu. Esse povo todo, né? E o povo queria e não tinha, era liberado somente no domingo na hora da missa, para as pessoas entrar. Até por causa da minha estrutura, bombeiro, essas coisas, não, né? Se desse algum problema ali. Mas e a gente foi fazendo esse trabalho, né? Assim, da minha parte acabou sendo um trabalho de formiguinha, porque eu estava começando ali, né? Tinha as pessoas anteriores que já tinham desenvolvido, mas a gente foi se adaptando às novidades que ia chegando. Que legal isso. Eu vou falar, porque eu não posso esquecer, porque nos outros episódios eu acho que eu não falei do nosso Dia Nacional de Juventude, que aconteceu na nossa diocese, ali na ANSPAS, né, a juventude que está aí sob a coordenação do padre Marco Antônio, Marquinhos e toda a equipe. Então, que lindo isso, Deus abençoe muito. Né? Não pude estar presente porque foi no final de semana do meu aniversário, eu viajo, eu saio, eu vou curtir aí. Na verdade, eu passei nas comunidades, né? Eu passei na comunidade Nascer de Novo e na comunidade Aliança de Misericórdia os dias do meu aniversário. Mas Deus abençoe. E fiquei muito feliz que nós tínhamos jovens lá do Gramadão, cara, do Gramadaço, Nossa Senhora Aparecida, no nosso DNJ. E quero mandar um grande abraço ao diácono Jorge. Nós sempre conversamos, ele que é o que está à frente aí do Exuá.
Então Deus abençoe muito e continuem, pelo amor de Deus, continuem com esse trabalho da nossa juventude, porque a nossa juventude está precisada. Cada vez mais nós precisamos desses eventos com os nossos jovens, porque esses eventos que fortaleceram você. Sim, exatamente. Se não fosse a participação, por exemplo, nesses eventos, mesmo servindo e fazendo toda a comunicação, talvez o Eric de hoje não fosse o mesmo, moldado por Deus. Exatamente, eu lembro, eu falava, era que nem eu, quando eu morava aqui, fazia parte, a gente tinha a intercessão, tinha o grupo, então praticamente todo final de semana nós tínhamos um compromisso do grupo aqui, ou era convidado para ir num outro grupo, quem ia pregar, e quando houve toda essa mudança eu estranhei, eu senti essa falta também, eu falei, nossa, eu tava lá, eu tinha um compromisso diário da igreja. Aqui o seu tempo estava totalmente preenchido. Tava. Por mais que eu estivesse lá, eu fazia faculdade e tudo mais, só que você sentia aquilo ali que, praticamente diariamente eu saía do serviço, chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, ia para a igreja, ou era para intercessão, ou algum ensaio, alguma coisa que se tinha. Eu também fiz parte no grupo de jovens da São Roque de domingo, que era o Rogério, a Bruna. Que nem eu falo, cheguei lá, fui um grupo de jovens, mas tinha uma diferença com o grupo de jovens daqui com o grupo de jovens de lá também. De onde que é? Da São Roque? Da São Roque, que era no domingo. Então tinha também essa diferença. Que legal. Então quando o jovem está engajado, quando está aí ocupado com as coisas de Deus através do próprio Ministério Jovem ou de um outro movimento jovem, nós temos Emaús, não sei se tem na Arquidiocese, tem Emaús, nós temos Vicentinos Jovens, e nós temos uma gama grande aí de juventude. Quando o jovem está envolvido e ele também presta um serviço, isso vai ocupando também, sabe, não só o tempo do jovem, mas ocupando a sua cabeça, vai direcionando para algo melhor e vai cada vez mais tirando das outras coisas aí que pode fazer com que se afaste de Deus. Então nós precisamos oferecer, falo com o padre, nós precisamos oferecer às nossas paróquias cada vez mais para os nossos jovens momentos assim para ocupá-los. Ainda mais hoje, como se vive hoje, o certo virou errado e o errado virou certo, Teve muito... Hoje nós não temos muito parâmetro para muita coisa, exatamente, você tem que se policiar no que você fala, você tem que tomar muito cuidado, porque senão, ou você é isso, você é aquilo, conforme você fala. Às vezes, dependendo da posição da pessoa, ela quer impor aquilo, ela não te respeita, mas ela quer que você respeite ela, Sim. Se tornou algo muito assim. Então, até nós falamos sobre isso ontem, sobre esse negócio das pessoas estarem, indo buscar Deus e tudo mais. Se com Deus não é fácil, imagine sem Deus, Eu acho era bem interessante porque tinha um menino que ele trabalhava com a gente lá. Menino assim, Ele tem 40 e poucos anos. Ele era ateu. E no começo, quando eu entrei na empresa, ele vinha e ficava, sabe, querendo, e eu falava, Senhor, me dá Daí com o tempo ele percebeu e ele parou, mas assim, a gente conversava, ele me escutava, eu escutava ele. Tinha aquela troca também sobre isso e ele foi, foi vendo. Até conversávamos isso na empresa hoje, eu falei pro meu patrão, olha, até testemunha de Jeová veio aqui para tentar converter o menino e não conseguiu. Olha só, firmeza na fé. Nós precisamos de jovens firmes na fé. E como que você conhece o figura do Niverton? Olha que nome, cara, Niverton. Oniverton, um abraço para você, viu, Niverton? Amanhã é aniversário dele, ele falou, que é aniversário dele. Pois é. O Níver eu conheci, foi lá pela Sagrado, ele não era do grupo, mas tinha muito assim, terminava os grupos de jovem, às vezes quem tinha carro saía da paróquia que estava e ia na outra, se reunia ali, vai todo mundo comer uma coisa, e sim, o legal era isso, Ia fazendo aquela amizade. Eu conheci ele através de uma dessas idas que eles foram lá e a gente foi fazendo essa amizade aí, vamos comer alguma coisa, ou às vezes chegava um domingo, todo mundo decidia, vai todo mundo para um grupo de jovens e depois vamos todo mundo comer. E foi nascendo essa amizade da gente. Vai fazer 10 anos o ano que vem também, que eu conheço ele. E tem toda a nossa história aí, que ele contou, através do casamento dele.
Fiquei e sabendo tudo aí mais. que você foi o cupido do casamento dele. Falei, que tem que, Você né? forçou a barra lá com Eu olhei assim pra ele e falei, filho, não dá essa vida que você vive. Vamos seguir em frente aí. Nessa época desse conselho de amigos, você estava namorando ou já estava casado? Porque é um jovem casado, Não. gente do céu. Eu era solteiro ainda. Ainda eu era solteiro. Eu e a Laís, a gente, né? Eu conheci a Laís na faculdade. Quando eu fui pro segundo semestre, entrou a turma do primeiro semestre e era a mesma sala. Faculdade né? de? Administração. Sou que formado legal. em administração. E daí a gente foi, né? Começou a conversar, tudo. Ia conversando. Não teve só a conversa, não tinha nada demais. Daí Nenhum interessezinho, nada? foi com o tempo. Tá. Foi com o tempo. Daí, com o tempo ia, um dia eu cheguei e falei pra ela, né? Vamos namorar? Ela, vamos orar. Eu falei, tá bom. O tempo passou, eu falei, e agora? Vamos orar mais um pouco. Eu falei, meu Deus. Foi um rosário, então. Né? Daí eu peguei a terceira vez, falei, vamos namorar, vamos rezar mais um pouco. Eu vou chegar a última vez, se ela falou, vamos rezar. E eu acho que você se recorda, eu comentei com você, né? Eu ia para os Estados Unidos, eu não sei se você se recorda. Sim. Então, eu falei, eu termino a faculdade e eu vou embora, né? Já estava tudo pronto, era toda essa decisão, né? Eu ia... E daí eu cheguei pra ela, eu fui era uma semana de prova da faculdade, nós íamos entrar em férias. Ela, pelo jeito, muito de igreja também, né? Sim. Eu fui na Copenhague, lá no Iguatemi. Já fui na Copenhague, né? Eu falei, vai ter que ser pelo estômago, né? Comprei uma caixa de língua de gato, lembro até hoje, uma caixa de língua de gato. Chegou, a gente entrou, fez provas. Língua de gato, olha o nome do chocolate. O chocolate língua de gato. Terminou a prova, eu saí, ela saiu, falei, vamos conversar. E falei, é a última vez, se ela fala não, agora tchau e benção. Daí eu falei pra ela, vamos namorar? Ela daí olhou assim, daí eu com a sacola, fiquei com a sacola pra trás. Se ela falar não, eu não vou dar também o chocolate pra ela. Olha só que muquirana, gente. Daí, cara... Olha isso, como que você consegue? Olha a muquirana, seu paguei esposo. caro no chocolate. Agora um não? Daí ela falou... Eu como. Tá bom, vamos namorar. Daí a gente, né, isso foi em 2015, que a gente daí começou a namorar. E foi indo, mas no tempo, quando o Niver casou, a gente já tava namorando, né? Daí, só que não foi ela, foi madrinha comigo, porque a gente ainda estava meio naquele impasse quando foi decidida essa parte, né? Ele foi escolher os padrinhos. Essa parte você estava mais ou menos orando. Tava orando no monte. Orando no monte. E quanto tempo de casado? Casado, olha, foi, que nem eu falo, foi muito, né? Porque nós marcamos o casamento para 2021, a pandemia começou em 2020, né? Não pergunta para mim que eu não sei, 2020. 19 de março de 2020, acho. Nós marcamos o casamento para 2020, ia ser tudo na igreja, cartório. Quando foi chegar na igreja, falou, nós vamos ter que mudar a data. A gente tinha pago o cartório tudo e o cartório não podia mudar. Então, nós casamos em janeiro de 2021 no cartório e em maio do ano passado na igreja, né? Então, aí são 2 datas, né? Vai fazer 3 anos de cartório agora em janeiro e vai para 2 anos em maio do ano que vem na igreja. Na igreja. Que legal. É aquilo ali, é uma luta, né? Casado, gente do céu. Que nem eu falo, né? Ontem conversava até, a gente estava na hora que a gente estava apresentando o podcast, eu falo, eu sou chato, eu gosto das coisas organizadas, né? Falávamos sobre isso e ela, às vezes ela fala, você é chato, eu falei, é meu jeito, não adianta. Eu falei, eu sou chato porque você tá comigo. Você conheceu assim. Não foi assim. que nem o... Se você não assistiu, tem um episódio de um cara chamado Niverton. Olha, ele, em prazo de acho que foi 4 meses. 4 meses conheceu a menina que ele colocou na reta e casou. Você pensou bastante. Ela teve que pensar bastante. Olha, também. ela tem passagem direta para o céu, né? Porque aguentar. Que legal, gente. Mas eu sou bom isso, né? É muito bom. Eu gosto de ser muito organizado com as minhas coisas, né? Tanto em casa, no serviço, às vezes os meninos olham lá, eu chego, já olho. Você é chato. Eu falei, não é que eu sou chato, eu gosto de tudo certo, né? Às vezes eu vou na cozinha lá na empresa, eu olho uma colher, eu falo, quem largou a colher? Eu vou atrás, eu sou desse. Quem largou? Falei, vai lá lavar. A mão não cai.
Os vídeos já ficam, o chato tá vindo já. Eu gosto de ser organizado com as coisas. E como que começa com esse pessoal aí, esse projeto da associação e depois, em seguida, o projeto do podcast? A associação, né, já tinha muito tempo. Eu já conhecia o Ney. Conheci o Ney através dos retiros em Sorocaba, né? Eu fiz uma amizade com ele. Conheci através da Lilian, do Vande e do Hudson, que era o coordenador da comunicação da Diocese da Arc, lá em Sorocaba. E eu conheci o Ney, né? E o Ney ele gravava os retiros, ele fazia um trabalho voluntário, ele gravava, daí ele vendia o DVD e o DVD dos retiros para ajudar a Arc com isso. Ele sempre gostou desse trabalho voluntário, né? O dinheiro revertido ainda para a Arc, não era nada para ele. Isso. E passou daí, eu acabei depois saindo, e depois de muito tempo, né, quando foi recente, o Niver um dia chegou e falou bem assim, de segunda e quarta eu durmo em Sorocaba, hoje eu moro em Porto Feliz, trabalho em Sorocaba, mas 2 dias por semana eu durmo nos meus pais lá. Daí o Niver um dia falou bem assim pra mim, você vai dormir hoje aqui? Eu falei, vou passar a pegar você então, vou levar você num lugar. Eu falei, tá, ele, né? Chegamos no estúdio, chegamos lá no Ney, fazia muito tempo que eu não via o Ney, daí ele comentou, né? Ele falou, eu pensei em você aqui comigo, né? E o Ney começou a falar da associação também, o que queria ir desenvolvendo com isso daí, né? Os projetos. E até então daí a gente foi, no dia que nós fomos lá que ele me levou a primeira vez, a gente meio que gravou um piloto já ali e surgiu na hora a história do nome, né? A gente falava lá e do nada falava, só pela misericórdia mesmo. Daí todo mundo olhou assim, é esse o nome. É esse o nome. É esse o nome. E como o tempo começou a passar, o Ney decidiu que era a hora de ser feito, né, os trâmites de se ter uma associação, né, com os cargos ali, né. Ele o presidente, o Niver o vice. Ele falou, você não quer ser o tesoureiro? Você, né, é formado em administração, você tem suas pós. Eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? E o Niver que foi falou para ele, é organizado com as coisas, então eu falei, vamos que vamos, né? Uhum. Então a gente está nesse processo aí de essa parte da associação e tudo mais, colocar né? Ele quer colocar mais programas e fazer várias coisas ali, né? Pela evangelização. E nesses programas aí, qual foi os perengues aí que... Porque a gente passa perengue, né, gente? Passa. No primeiro programa nosso aqui, porque foi uma correria, o primeiro programa foi uma correria, assim, não tinha nada, foi colocado aqui. E este São José, que está aqui, ele caiu na minha cabeça. E não apareceu, no vídeo não apareceu, mas eu falei, nossa, caiu São José na minha cabeça, porque fez um barulho na minha cabeça. Eu falei, de onde vem esse barulho? Era o São José que caiu. Então nós encontramos alguns perengues, se você olhasse. E você sabe disso, né? Os bastidores, gente do céu, às vezes são muito divertidos. Até na comunidade paroquial, né, gente? Você que é de comunidade paroquial, você que é cerimoniário, você que é coroinha, você que é da parte de liturgia, de música. Olha, se nós contássemos os bastidores que acontecem durante uma missa, olha, daria um bom livro. Desses bastidores e desses peringues aí, o que você... Quem vê só o bonitinho ali não se sabe tudo que passa por trás, né? O que você se lembra aí do... Perrengue. Logo no começo, porque é difícil, né? Logo no começo. A gente lá, o estúdio você foi agora, a gente tem, mas a gente tem umas opções de mesa lá, né? Tem uma mesa menor e às vezes aquela correria mais perrengue, assim, lembrar... Eu não me recordo de nada que... Porque você fica lá. Qual é o seu né? trabalho durante o podcast? Eu levo o meu notebook lá, ligo ele ali, né? Fico. Ao vivo? É ao vivo? Ao vivaço. O louco, quem sabe faz ao vivo, né? A gente fica interagindo, né, no YouTube, pelo Instagram. Tem as pessoas que começam a chamar no WhatsApp, os conhecidos também. Eu lembro o que aconteceu no primeiro programa, que foi o Anderson e a Carlinha, que eles são da Aliança, hoje eles moram em Portugal. Era um dia antes deles irem para Portugal, foram os nossos primeiros convidados. E a gente começou a anunciar o WhatsApp e deu um problema no celular. Daí foi assim, vamos passar o nosso pessoal. E começar a disparar mensagem lá, números que eu nunca tinha visto no meu número pessoal, né?
E depois, sabe, você vai olhando a mensagem, quem que é esse pessoal? Na hora você até esquece do que foi ali. Porque às vezes não tá marcado, você não sabe qual foi. Exatamente. Mas perrengue assim, assim falar agora eu não me recordo. mesmo, Teve, né? mas eu não me recordo. Deve ter acontecido, né, gente? Quem acompanha sabe que a gente come lá, né? A gente leva comida e... Olha, coisa que não tem aqui nesse podcast... Porque também a Amanda, que está ali na técnica, ela não solta a verba para comprar comida para a gente passa fome aqui, a gente sai desnutrido do nosso podcast Missão Verbo. No programa dos caras tem comida lá, tem até patrocínio de comida. Até na hora que o O que era? É de batata? O que é aquele Aquele dia foi o Japatata, né? Que Japatata. Padre, Oi. é o jejum. Jejum eucarístico. Jejum Valeu, eucarístico. Amanda. Até a hora que o Niver estava aqui, nós estávamos lá, daí até a Amanda falou, vocês comem lá como? Eu falei, dá uma olhadinha no episódio 10. A Antonella, que foi a nossa convidada, levou uma lasanha. Lasanha? Gente, que podcast que tem lasanha? Se falava tanto na lasanha dela, e a gente falando, começou a falar, daí o dia que ela foi, eu vou levar lasanha. Daí levou a lasanha. A gente ali apresentando e comendo um prato de lasanha. Ó, se você está assistindo, você tem uma firma de comida, alguma coisa que você faz alimento, bolinho de frango. Ele pediu bolinho de frango aqui, gente do céu. Se você tem alguma coisa, você patrocina o Missão Verbo Podcast e você traz aqui uma bandeja de comida a cada episódio, porque no programa deles tem comida e o nosso não tem, gente. É aquilo ali, né? Quem fala não come, o outro que não está falando vai comer pra não ter aquela... Vocês comeram sim, eu tava lá, vocês comeram. Então tem batata, a gente leva salgadinho, amendoim. O que vocês serviram pro Dom Júlio? Pro Dom Júlio. Dom Júlio, nós levamos salgadinho. Temaki, não, sashimi. Mas o Niver virou e falou bem assim, eu pensei em comprar uma barca. Eu falei, viu, a gente não, por mais que ele é japonês, a gente não sabe se ele gosta. Vai comer, né? Exatamente. E aquilo ali, tem pessoas que têm uma restrição alimentar, né? Quando começou com isso, eu tava fazendo com a nutricionista, então tudo que tava ali eu não tava comendo. Eu tinha eliminado o refrigerante, depois que o tempo falei, quer saber? Nutricionista, sinto muito. Mas o Dom Júlio nós colocamos amendoim, salgadinho. Ele mandou ver. A gente deixou bem... na verdade, o Dom Júlio foi só o Japatata que nós colocamos e depois a gente tomou café. Porque o Japatata é um amigo de vocês que tem uma microempresa, ele é né? taxista, um amigo do Niver, ele é taxista e ele tem essa fábrica lá, né? É uma delícia, muito boa. A batata dele é muito boa. E com o Dom Júlio nós colocamos só a batata e depois do que terminou nós tomamos café, todo mundo junto, né? Eu, Niver, Ney, tava a Dona Vera e Dom Júlio, né? E conversando, tomando café e conversando com ele, aquele jeito dele, né? Meio... Então, se você quer trazer comida para o nosso podcast, pode trazer. Lasanha. Eu não acredito um programa de podcast com lasanha, gente. A gente já levou... O que vocês comeram lá? Agora, papo culinária aqui, gente, Ana Maria Braga. Já foi esfirra. Se eu não me engano, pizza nós comemos. A lasanha. Hoje daí a gente optou por salgadinho, que é bem mais prático, né? Um amendoim, um salgadinho, um refrigerante, um suco. Acho que vou ter que colocar umas bandejinhas de coisinha aqui pra gente dar umas beliscadas. Mas é gostoso. A única coisa que teve aqui outro dia foi uma caixinha de chocolate. Um certo chocolate aí, que eu não quero falar mais nada sobre ele. É repeteco? Não. É um repeteco. Um repeteco? O bolinho de frango é perto aqui, né? Ali do Lauri, né? Tem perto aqui. Pede patrocínio pra ele. Pois é, tem aquela da frente da catedral, que são os meus amigos da FAB. Sei. Então sabe onde que é, né? Sei. Então, olha, eu faço propaganda de graça pra você. De graça não, tem que ter bolinho de frango. Porque bolinho... Se bem que... agora eu vou causar uma cisânia aqui nesse programa. Porque bolinho de frango mais gostoso do que do Gramadão não tem. Aquele grandão? É grande, é feito na bolinhão. concha. É uma delícia, gente. E aqui é uma briga entre Itapetininga e Tatuí, né? Do bolinho de frango, eu acho. Eu acho que tem Tatuí, eu não sabia. Não sei, tem uma certa localidade aí, mas o melhor é do Gramadaço. Então, quando tiver festa no Gramadão, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, eu vou convidar você para você comprar o nosso bolinho. Lá em Sorocaba, perto da empresa, tem um barzinho. Então, a gente tem mania de todo dia ir lá comer um salgado. E às vezes ele
faz o bolinho de frango, eu falo pros meninos, não é igual o que tem em Itapetininga. E lá não é bolinho de frango, se fala encapotado, né? Eles mudam o nome lá. Ah, não é bolinho? Não é bolinho. Então nem pode comparar com o bolinho daqui. Não tem nem comparação. Porque aqui é um bolinho gostoso mesmo, né, gente? Itapetininga tem um bolinho de frango muito bom. Né? Eu me lembro, falando de comida, gente, essa hora, não sei a hora que você está vendo esse episódio, mas estamos falando de comida. Eu me lembro que em Angatuba tinha um lugar que vendia uma almôndega e que ela era diferente, porque ela era as bolinhas de carne moída e tudo mais, Sim. era passada numa farinha de trigo, numa coisa, e ficava almôndega de capinha. Que se chama. Até hoje a minha irmã faz. Eu acho que eu comi isso. Chamava-se Louro, o lugar que a gente comia lá. Mas tá bom. Passando esse papo de comida, porque já roncou minha barriga aqui, deu fome. Padre, só fala de comida. E quero mandar um grande abraço. Outro dia tive numa janta de um arroz, mas tinha o quê? Ah, agora fugiu. Suã? Não. É um frango caipira no molho. Gente do céu, até padre come. Então Deus abençoe muito vocês aí por chamar os padres para comerem nas suas casas comidas deliciosas que vai engordando a gente e que a gente nem vai mais no nutricionista, né? E aí, a partir desse chamado do Niver, da associação, do podcast, o que mais aí está acontecendo na vida do casado? Você falou que mora em Porto Feliz, não pensava que você estava em Sorocaba ainda. Não, moro lá em Porto. Padre Toninho que está lá? Padre Toninho... Antônio Carlos Fernandes. Agora mudou. Padre Toninho, eu não sei dizer para onde ele foi. Mas ele está ali na região. Ele foi o meu reitor. Eu lembro que você comentou. Meu reitor de propedêutico em 97. E quando eu fui para filosofia, ele também foi o reitor da filosofia. Padre Toninho. Fio. A Laís sempre morou lá, né? Os pais dela. E quando a gente foi... Padre Isaac foi muito tempo padre lá, né? Sim, Padre Isaac está em Sorocaba, né? Uhum. Quando nós fomos começar a pensar em comprar casa, a gente se planejou com tudo antes, né? Uhum. Quando a gente namorava, a gente falou, vamos começar a pensar em comprar uma casa, né? A gente guardou um dinheiro para ter um dinheiro de dar entrada e começou todo aquele processo ali. Depois disso, daí a gente começou o planejamento para o casamento. Então, quando a gente praticamente foi casar, a gente não tinha dívida nenhuma. A gente estava, né, sossegado. Cara, organizado mesmo, hein? Surge aqueles imprevistos de última hora, mas a gente tinha toda uma organização. Esse é o conselho que você dá para as pessoas, por exemplo, que estão namorando, estão noivando, ser organizado dessa maneira para não... Sim. Eu falo pra mim, eu tive épocas que quando eu era mais novo, tinha meus 18 anos, eu não era organizado. Eu pagava R$1.000 em 3 peças de roupa. Faço isso hoje? Não. R$1.000 eu vou viajar, eu vou conhecer lugar, eu vou comer bem, eu vou... Então, eu comprava uma roupa, chegava em casa, eu escondia. Daí eu ia sair, minha mãe falava, roupa nova? Eu falei, não, ela conhece as roupas que você tem. Então, eu não tinha, né? Eu gastava mais do que eu ganhava. Eu gastava muito mais do que eu ganhava, tipo... Eu ficava devendo, né? E chegou no momento quando eu comecei a trabalhar no setor administrativo, eu falei, como que eu posso administrar algo das pessoas se eu não administrar o que é as minhas coisas? A partir daquele momento eu falei, não, isso precisa ser mudado. Foi o passo tartaruga, mas eu fui mudando aquilo em mim, né? Daí fui para a faculdade e na faculdade... Quando ela aí chegou, você já estava organizado, assim, nesse pensamento? Tava me organizando, mas só que eu já estava né? Ela também é meio desorganizadinha, mas ela também... Né, foi aprendendo junto. Vai aprendendo junto, né? Então a gente comprou a casa, né? E a gente começou toda essa organização para a gente não ter aquela dor de cabeça, porque acaba, né, sendo uma... Então foi muito bem planejado, né? A sua vida, o seu casamento e tudo mais. Sim. Daí, quando nós pegamos a casa, a gente falou, a gente tem que fazer isso, aquilo, né? E a gente foi fazendo também, se organizando. Porque custa casar, não? Hã? Custa casar, né? Custa muito. Custa muito. Vai dinheiro. Que já vai, mas vale a pena, é bom. É gostoso. Quando você tinha 18 anos, o que você imaginava para sua vida? Você já imaginava uma vida de casado? Já imaginava uma profissão? Como que era? Eu muito... Aquilo ali, você tem na dúvida o que você quer ser, né? Eu pensei em ser arquiteto, daí eu falei, mas eu odeio matemática. Não. Daí uma das minhas últimas, eu falei, eu vou fazer jornalismo, né? É uma coisa que eu gosto. Daí eu pensei, não. Quando eu fui para
entrar na faculdade, eu fiquei na dúvida entre gastronomia e a administração. Eu gosto de cozinhar e falei, qual dos dois? Falei, quer saber, eu vou para administração. Trabalhava na área já mesmo, então ali foi algo que me ajudou bastante a seguir isso daí. Daí eu fiz a faculdade, daí eu fiz depois 2 pós, né? E tô pensando em mais uma já, tô dando uma analisada aí. Hoje, assim, a gente vê o mercado de trabalho, os professores na faculdade falavam, você pode estar no seu serviço, você está lá, você está contente, mas o interessante é sempre você ver se o seu currículo está em alta. Você não quer sair, mas manda um currículo para ver. E é fato isso, né? É fato. Então sempre você tem que estar se inovando, né? Buscando mais conhecimento. E a sua esposa tem uma atividade profissional? Sim, ela é formada também em administração. Vocês se conheceram na faculdade? Na faculdade. Ela trabalha, meu sogro tem uma empresa lá, ela trabalha com meu sogro, né? Então ela também é uma empresa familiar lá, então trabalham juntos. Que joia, que bom. E assim, o que vocês, olhando assim um futuro como esposo e esposa, cristãos, né, que militam aí, que estão dentro das nossas paróquias e que dão testemunho disso, o que você vê hoje de urgente para as famílias, o que vocês imaginam para vocês nesse tempo tão difícil? Então, hoje, né, a gente acompanha e vê muito, né, o que se acontece aí, né, muitas famílias se destruindo, né, infelizmente por várias coisas, muita falta de diálogo, isso acontece muito, sempre eu e ela tivemos muito aquilo, se tiver alguma coisa, vamos, né, sentar e conversar, a gente tem muito isso, né, acontece alguma coisa, às vezes se eu vi que eu fiz ou ela fez, um já fica meio assim, não foi nada. Até esperar um pouco, aconteceu isso e isso, vamos ver onde a gente errou e vamos... E falta muito isso. Eu vejo o caso de pessoas que eu conheço que não tem isso. A própria pessoa já chegou e falou, não sei o que ela falou, mas sem o diálogo você não consegue, né, resolver. Eu acho que ali o diálogo tem que ser o começo para ter não deixar começar a acontecer essas coisas erradas. Tem um versículo bíblico, não vou saber qual é, que serve para tudo na vida, como a palavra de Deus, mas eu acho que especialmente para a vida a dois, para a vida de casado, que é assim, que o sol não se ponha sobre o seu ressentimento. Não deixe para amanhã. Sim. Assim, quanto mais você deixando, aquilo vai cauterizando dentro de você, vai endurecendo dentro de você, daqui a pouco você não consegue mais. Sim. Né? Então, assim, ser uma pessoa íntegra e verdadeira, de olhar nos olhos e dizer para aquele que está com você, olha, eu gostei dessa atitude, eu não gostei dessa atitude. Acho que isso é muito válido para tudo, né? Para amizade também. No geral, né? É que nem eu tenho uma amiga minha e são mais de, né? A gente está indo para quase 30 anos de amizade. A gente tem muito isso. Ela fala, olha, eu tenho mais consideração por você do que pelos meus irmãos, que, né, às vezes, né, ela fala, a hora que a gente tem que brigar, a gente briga, mas passa um pouco, a gente tá ali, né? Acaba se acerta. E tem muito disso, né? Esse negócio da integridade. Legal. E assim, e uma coisa que é muito boa é que casados têm um amigo casados, né? Que a sua amiga possa ser amiga da sua esposa. Sim. Que o amigo da sua esposa seja o seu amigo. Sim. Porque quando isso não acontece, embola o meio de campo. Que nem ela, a Estela, tem 2 amigos lá de Porto, que é a Bruninha e o Johannes, né? Então sempre a gente tem um grupo no WhatsApp lá, chega às vezes no sexta, sábado ou domingo, vamos fazer alguma coisa hoje? De família. Vem, ou um vai na casa do outro, ou vamos todo mundo comer lanche, né? E a gente tem isso daí, e é legal essa troca. Né? Que legal isso. E voltando dos Marcos, sabe que vai casar aquele cara lá? Não sei, hein? Olha, tá difícil de fazer os ele, Marcão casar. Namorou umas 2 vezes, hein? Mas tá... mas eu acho que eu tô sabendo uma coisa, acho que vai acontecer esse ano, sei lá o que vai acontecer. Ou ele vai virar padre. Não tem cara de padre, não. Os Marcos com cara de padre, não. A Arquidiocese de Sorocaba, com tudo o que acontece lá, porque é gigante lá, né? A Arquidiocese é gigante pra caramba. Gostava muito, eu fui seminarista lá na Santa Rita. Santa Rita. Né? Então participei de muitas festas de Santa Rita, olhando pela janela, às vezes.
A capela do seminário era a capela também da igreja, era uma capela comum para os dois. E foi um tempo muito bom de morar, como também em Tapetininga, na São João Paulo II. Mas Sorocaba é imensa, imensa, Sim. imensa, imensa. E pelas redes sociais, vocês chegam a muitas pessoas, né? Chega. Como que é essa resposta, por exemplo, quando você vai nos encontros e as pessoas dizem, olha, tô ouvindo só pela misericórdia, eu gostei daquele Sim, episódio lá e tudo mais. Hoje a gente vê aí, né? Teve o cenáculo lá. Eu não fui, né? Foi o Níver, o Ney e a Dona Vera. E pelo que eu vi, depois a gente conversar, teve essa troca, né? As pessoas, eu acompanho, né? Vocês não querem ir lá no grupo para estar filmando? Começou a ter isso pelos acompanhamentos, né? Até a hora que o Níver estava aqui, eu estava ali, daí conversando com a Amanda, até eu falei, né? Sobre os programas. Um dos nossos programas que teve uma maior visualização. No ao vivo, ele estava em 200 e poucas pessoas assistindo, que ele faz parte das pastorais em Sorocaba. Então, quando ele foi participar lá, ele mandou para todo mundo. Na igreja que ele participa, que é a próxima casa dos meus pais, que meu irmão faz parte e tudo mais, estava tendo reunião. Eles pararam a reunião para todo mundo assistir junto na igreja. Que bonito. Ele estando ali. Então, e vai chegando, um passa para um, vai divulgando para outro, tá tendo essa... Aquilo ali é o passo de formiguinha, né? Tá indo aos poucos, mas tá chegando a vários lugares. Temos pessoas que assistem. Tem um amigo do Rio que acompanha. Eu tenho um amigo da República Dominicana. São amigos que eu fiz durante a jornada, né? Então ficou aquela amizade. Temos pessoas de Portugal. Como a gente até brinca, a gente já tá ficando internacional, né? Até, né, aproveitando, a gente abriu portas já para duas pessoas irem no Santo Flow. Você e o Dom Júlio, né? Participou conosco, já foi pro Santo Flow. Vamos pro Santo Flow. Eu até brinquei com o Níver. Falei, nós estamos aí fazendo as pessoas, né, voarem aí. Brincamos até com isso. Muito legal. E a gente tem, né, vários podcasts e tudo mais, né? Que nem, né, você citou, tem Santo Flow e tem N opções para as pessoas, né? Olha, então, tem opção de podcast para você. Já acabamos de falar do Santo Flow, que é a topzeira, né? Que a gente se mira realmente no Guto Azevedo, que é um grande cara. E depois que a gente o conhece pessoalmente, a gente vê que ele realmente é muito bom. O cara é excelente. Sim. E temos Só Pela Misericórdia. Então você pode pegar aí, tanto no Instagram, podcast Só Pela Misericórdia, quanto no canal do YouTube, podcast Só Pela Misericórdia, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19h30. Às 19h30. E lá a gente não tem, é uma hora, vai deixando rolar. O nosso programa de maior tempo chegou a 3h10. 3h10? 3h10. A conversa foi fluindo. Quando a gente viu, falou, gente do céu. E se deixasse, ia mais. Ia mais. Então você pode ouvir o podcast Só Pela Misericórdia aí pelas redes. E eu vou indicar um outro que eu sempre indico aqui, que é uns caras assim, muito bons, uns jovens. Pensa numa garotada boa. Lá de Angatuba, que é o podcast Ou Santos ou Nada. Então, participe disso também. Nós temos aqui em Tapetininga também, outra galera que está fazendo podcast. Gente, a gente não briga por audiência, não. Né? A gente quer cada vez mais melhor. E nós somos, de fato, assim, sem mentira nenhuma, assim, a gente torce um pelo outro para que realmente tenha mais engajamento, alcance mais pessoas. Tem entrevistados assim, topzera, top mesmo, porque é evangelização. É palavra de Deus que tem que chegar a muitos corações. Então, cada um faz do seu jeito, inspirado por Deus, atinge aí o seu público, porque nós não estamos disputando audiência. Nós queremos salvar almas. Isso é o mais importante. E tem, como você falou, né? Tem aquela troca, né? Porque, que nem você fala, eles fazem isso, a gente não pode agregar também, né? Porque quanto mais tiver, mais lugares vai chegar e mais pessoas vão se sentir tocadas com aquilo, né? Que nem você falou, né? Você foi o primeiro padre a ser entrevistado lá por nós. E não sendo da Diocese de Sorocaba. Quantos e quantos padres a gente foi atrás? Porque eu não posso. Daí um dia a gente conversava, até falei, gente,
Mas é de São Padre. Eu sou um artista que tem que falar com a assessoria que tá vindo aqui para evangelizar, não para... E infelizmente na nossa diocese lá acontece isso, sabe? Poxa, a gente queria chegar mais longe e às vezes eles acabaram não permitindo isso. Não pode acontecer, pode fechar a porta. E até o Dom Júlio mesmo, né? A gente comentou com ele sobre isso e ele falou, não, mas isso tá errado, né? Ele mesmo falou, isso tá errado, né? Porque às vezes as pessoas querem ver um sacerdote ali falando, contando o seu testemunho, né? E acaba faltando isso. E aí o recado, gente, pelo amor de Deus, nesses encontros aí, seja de renovação, seja de Emaús, seja de paróquia, não fechem as portas para as pessoas que estão evangelizando através das redes sociais. Nós não tem essa de exclusividade, não. Cada um está aí movida pelo Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor Deus e queremos realmente aproveitar também esses momentos de concentração de pessoas para que a gente ajude, inclusive, aquele evento a chegar em muitos corações, em muitos lugares, porque eu vou repetir, nós estamos aqui para salvar almas. Então essa disputa mesquinha que às vezes pode acontecer no nosso meio, não deve não acontecer, tá bom? A Amanda aqui está nos dizendo aqui que nós estamos também no Spotify. Então no Spotify você encontra Missão Verbo. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão aí na técnica hoje. Estamos no Estúdio Box Itapê, aqui em Itapetininga, centro da cidade. E você pode aproveitar dos podcasts aqui também do Estúdio Box, tá bom? São vários, de vários temas. Aí você se diverte também com eles aqui. E se você está a fim de um lugar para você também gravar o seu podcast, seja lá qual for o objetivo dele, você tem um espaço muito bom aqui em Itapetininga. Então quero mandar um grande abraço à Amanda, ao Antônio que está aqui conosco hoje. Ai, Amanda, como que é o nome dele mesmo? O Arik, quase que esqueci. Perdão, irmão do céu, quase que esqueci. O nosso técnico skatista aí. Então, um grande abraço para essa galera que está ali e que não aparece, mas faz a coisa acontecer, né? Assim como lá, né? Só tem o técnico lá que não aparece, mas o cara que é o Ney, né? É fenomenal, né? O Ney é o fundador, é o técnico, né? E até agora, né, ele fala, precisamos achar mais uma pessoa, porque devido ao serviço dele, às vezes ele trabalha em Aramar. Então, às vezes tem dia que ele tem que ir à noite, né? Então, teve um dia que nós gravamos o podcast para ir no dia que ele tava. Decidiu se gravar num sábado e eu tinha um compromisso e gravou só o Niver, né? E daí a gente faz essa jogada também para não. Mas a gente começou a tá procurando pessoas que, né, queiram trabalhar ali para evangelizar. E né, a gente vê muito, né, as redes sociais, ela tem o poder, né, de destruir, infelizmente. Sim. E também ela tem o poder de levar essa evangelização. O uso que você faz, né? Disso, né? O uso, exatamente. Caramba, meu Deus do céu. Fiquei pensando umas coisas, mas tem coisas que a gente vai pensando e não pode falar. Eu estou aqui com a imagem, hoje trouxe uma imagem de Padre Pio que está aqui, porque eu ganhei um grande presente de aniversário. Eu não tinha falado nisso, assim, abertamente, num outro episódio eu disse, mas agora eu vou dizer abertamente que no meu aniversário, gente, eu ganhei um grande presente. Eu ganhei uma relíquia de Padre Pio e ganhei de um grande sacerdote que eu admiro muito, que é o Padre João Henrique da Aliança de Misericórdia, né? Falando da experiência que eu tive com uma das relíquias que existe lá na capela da cidade de Ramin, em Salto. Ele disse que tinha várias relíquias de Padre Pio e ele me disse que me daria uma relíquia que é uma parte do lenço em que o Padre Pio usava para enxugar as suas chagas. Eu não vejo a hora de ter isso na mão, Érico do céu. Tô aqui. E a hora que ele falou, eu não acreditei. Você não pegou ainda? Não, tem que pegar lá com a secretária dele. Amanhã você já vai para lá. Não, o Rodrigo, que é de lá, que é de Capela do Alto, ele assim que a secretária, assim que o padre deixar lá a relíquia, ele trará para mim. Eu não sei se você já viu que tem alguns sites que mostram, né? A relíquia, tentei várias vezes de João Paulo II, nunca veio, me cadastrava, ia lá e insistia, falei, mas tá bom.
Tem umas que é só através do bispo que eles mandam pra gente. Sim, sim. Né? Tem que ter autorização Sim. do bispo e tudo mais. Mas estou feliz da vida, gente. Eu ganhei uma relíquia de... e é uma responsabilidade, porque não é só o ganho da relíquia, porque esse é um grande sinal. Sim. É um grande sinal que preciso rezar aí com esse grande padre aqui, com o Padre Pio, e procurar trazer para a minha vida de padre, nem que seja assim uma lasquinha de unha desse padre aí, para que a gente... E você falando em Padre Pio, eu achei interessante. Ultimamente eu ando muito assim, eu falei rede social, parece que eu falei, tô tendo muito interesse. Fazia, eu acho que não entrei ontem, mas fazia uns 2 dias que eu não entrava no Instagram. E começou a aparecer vídeos de Padre Pio. Perguntaram, não me recordo onde, existe algum vídeo do Padre Pio? Daí postaram ele celebrando uma missa. Será que das últimas missas, será? Parece que era. Eu só vi o vídeo, eu não cheguei a ler E começou a aparecer constantemente os vídeos, de repente, de Padre Pio. Aquele negócio também né, que fica da algoritmo. Outro que me encantou também, eu não conhecia, mas fiquei muito encantado depois que eu assisti essa semana passada, que eu assisti o filme documentário do Carlo Acutis. Assim, em Sorocaba, inclusive lá no Ciané. E foi muito bom, assim, me deu assim uns starts assim de trabalho com juventude. Sim. Que eu ainda não compartilhei ainda com a minha juventude, mas eu vou compartilhar com eles, porque nós queremos trazer Carlo Acutis para dentro do que nós chamamos lá, nós temos um nome para a nossa juventude, que é Juventude e Coragem. Né? Então a gente trabalha a virtude da coragem. Sim. E trazer a coragem de Carlo Acutis para dentro da nossa missão de evangelizar a nossa juventude. Ele começou a ficar muito se falar nele há uns 10 anos pra cá, né? Acho que é bem... né? Eu ouvi falar de Carlos Acutis na jornada, que eles andavam pelo Rio, eles distribuíam e através disso veio uns folhetinhos. Você foi pro Rio? Fui pro Rio. E como que foi a experiência, assim, de jornada mundial? Nossa, foi algo assim, fora do sério. Que é o Francisco. Eu tive o prazer de ver ele assim na minha frente ali, eu ficar na grade e foi muito engraçado, né? Eu ia com a turma daqui, acabou não dando certo, eu fui com a turma de API, Osmaico e tudo mais. Ficamos em Padre Miguel lá, que eu tenho meu amigo Igor que mora lá, conheci o Ismael, que é o nosso amigo da República Dominicana, né? Ele sempre vem ao Brasil, todo mundo tá junto. E a gente chegou... E quando nós fomos para Padre Miguel e de repente daí a gente foi correr atrás de tudo, pegar o kit e daí nós fomos para Copacabana, né, para vigília. E quando nós chegamos em Copacabana, o nosso grupo era de 50 pessoas e todo mundo junto. Nessa houve uma dispersão, ficamos em 10 e a gente atravessou, tinha aqueles ferros que, né, parava a avenida, a gente escutou falando assim, o Papa vai passar aqui às 19 horas, um olhou pro outro, ninguém sai daqui. E ficamos ali. O Papa veio, eu tava com a minha câmera e com o celular. Daí o meu amigo falou, eu tiro foto, eu fui filmando. Eu consegui ver ele vindo, ele olhou na direção e passou. Daí aconteceu um pequeno incidente. Eu fui roubaram meu celular. Daí, meu celular era novinho. Era o celular que era um dos últimos da geração. Peguei, eu fiquei quieto e todo mundo... Ai, seu celular. Falei, gente, o celular tudo bem, eu compro outro. O celular é de menos. Meu problema é o vídeo. Eu não tinha ativado ainda para se salvar em nuvem, nada. Eu perdi o vídeo. Eu falei, mas tudo bem. Mas foi uma experiência ali para mim fora do sério. Você vivenciar tudo aquilo ali, né? Você conhece pessoas de vários países, você vai fazendo amizade ali, trocando as experiências, né? Mas foi algo assim para mim muito fantástico. Estamos terminando esse episódio, passou rápido o nosso papo e termino afirmando aquilo que nós já dissemos aqui. Nós precisamos cada vez mais de eventos, de lugares, de agitação para essa juventude que está aí. Um jovem, né, casado que está aqui hoje e que ocupou-se das coisas de Deus através de um grupo de jovens, através de um grupo de oração, através da atividade com comunicação, e ali que ele descobriu a sua vocação, ali que Deus foi
organizando também o seu interior, porque não é apenas uma organização de números, de economia, mas com certeza é uma organização da alma, que só o Espírito Santo vai fazendo para a gente. Então, quanto mais os nossos jovens estiverem envolvidos em projetos das nossas comunidades, em atividades, nesses encontros, melhor ainda, né? Vamos acreditar um pouco mais na nossa juventude, porque vale muito a pena. Porque ali eles vão descobrindo a sua vocação, vão sendo esposo, profissionais que vão dar testemunho lá no lugar de trabalho, ao ponto de fazer quase que a conversão de um ateu, né? E essa história do Eric. Obrigado, irmão. Deus abençoe muito você por estar aqui. Continue firme. Um abraço para sua esposa. Obrigado. Um grande abraço para ela. E aí fica aí para suas considerações finais aí do nosso programa Missão Verbo. Convidar todo mundo, né, para nos acompanhar aí. Nosso podcast é, né, todas as quartas, 19h30, através do YouTube e do Facebook da Rádio Ave Maria. Né? Tem o nosso Instagram, só pela misericórdia, podcast Só Pela Misericórdia. A gente, né, vai começar a ficar mais ativo lá, a postar coisas mais ativamente também, e vamos ter vários trabalhos em breve aí na rádio, começar novos programas. Vou trazer para cá, para o Missão Verbo, muita novidade que estará acontecendo lá. Bom, obrigado por estar conosco, Deus abençoe você, continue aí, espalhe essa boa nova. A gente volta daqui a pouco, ou um outro episódio. Deus abençoe, viu?